Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Suplicamos, ó Deus, pela tua igreja. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa os nossos ouvintes, nossos amados irmãos, sempre conosco, Senhor. Abençoa nossos ajudadores, intercessores, nossos irmãos na igreja, Senhor, nossos irmãos em outras denominações. Guarda o teu povo, guarda, Senhor, os teus filhos, nossos alunos, ex-alunos. Opera, Senhor, em cada coração. Deus misericordioso e bondoso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Esta é a edição 1133, ano 22. O tema de hoje, meus amados irmãos, a bênção do Senhor satisfaz. A bênção do Senhor satisfaz. A bênção do Senhor no campo, a bênção do Senhor na cidade, a bênção do Senhor na atividade lucrativa dos seus servos. É algo maravilhoso. Eu sou feliz com Deus porque eu vejo o Senhor operando e vejo o povo glorificando. É uma maravilha. Nosso texto é Gênesis, capítulo 26, versículos 12 a 25. Você é bem-aventurado e feliz quando lê a palavra de Deus. Bem-aventurados que lê, bem-aventurados que ouve, bem-aventurado que crê, ao ponto de buscar o santo consolo da palavra de Deus para o seu crescimento espiritual. Então vamos à leitura, Gênesis capítulo 26, versículos 12 a 25. E Isaque semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque a cavar os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai. E os filisteus entulharam depois da morte de Abraão seu pai. E Isaque chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os poços, os servos de Isaque, naquele vale, e acharam ali um poço de água-vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou Isaque aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não houve porfia sobre ele. Então isso fez chamá-lo de Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois
subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e te multiplicarei, multiplicando a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. E Isaque edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali mais um poço. Louvado seja o nosso Deus. Bendito o Senhor, Pai amado que está nos céus, nós te louvamos, nós te exaltamos, bendizemos pela tua bondade. Obrigado pela tua palavra, pela leitura. Obrigado pelos nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos amigos. Obrigado, Senhor, pelos que estão sempre conosco. Continua operando em cada coração. No santo nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus é como um jardim florido. Você vai olhando e vai vendo, vai admirando e vai descobrindo. É maravilhoso a gente ver como Deus trabalhava no passado e continua trabalhando nos dias de hoje no coração dos homens, no coração das pessoas. Isaque era o filho da promessa, foi criado na graça, muita graça. A graça não veio com Jesus Cristo, não. A graça já reinava no mundo. Antes da lei de Moisés, já era a graça. Hoje a graça já era. Mas, meus amados irmãos, a graça de Deus está disponível para cada coração temente. E o Isaque, ele era temente, ele era fiel, ele era humilde, ele foi criado naquele sistema patriarcal e ele absorveu aquilo ali. Conselho do pai, conselho da mãe. Quando a mãe morreu, ele já tinha cerca de 38, 39 anos. E o resultado, meus amados, é que o Isaque tinha uma extraordinária experiência com Deus e muito bom trato com os homens, com as pessoas. Ele foi habitar ali na terra dos filisteus por orientação divina. Deus tinha falado com ele: não desça para o Egito. Não desça para o Egito. Continue aí, vou te orientar. E orientou em tudo. Bom, então ele ficou naquela terra, ali na terra dos filisteus. Ele semeou um campo, semeou uma parte da terra e foi admirável a colheita que ele fez. Gênesis 26:12. Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Por que essas observações? É porque tinha cultura que só ia dar resultado 3, 4, 5 anos. Mas a semente que ele usava ali, a terra que ele preparou foi para cereal, que é colhido no mesmo ano. Então ele colheu naquele mesmo ano sem medidas, ou seja, que é uma forma de dizer que houve muita prosperidade, que houve uma abundante colheita. Ele colheu sem medidas. E o contexto, a continuação deste versículo 12, diz: porque o Senhor o abençoava. Quando Deus abençoa, você pode estar tranquilo, você pode fazer a sua horta num lugar inóspito. Deus vai abençoar. É por isso que o Abraão mandou o Ló escolher. Meu filho, escolha. A tradição patriarcal ensinava diferente.
Os idosos é que tinha a chance, é que era a, o privilégio, a primazia, a bola da vez é com o idoso. Mas o idoso, que era tio, Abraão era tio do Ló. O Ló era irmão do Harã, que morreu cedo lá na terra da Caldeia. E o Ló não tinha esse direito, não, de escolher, porque ele era novo. Até hoje, na justiça, até no concurso público, a idade é até nisto. A pessoa de idade que passou tem a primazia por ter mais idade do que aquele outro, quando há um empate. Então, o Abraão mandou o Ló escolher. Abraão sabia onde eu botar a minha tenda, onde eu plantar o meu roçado, onde eu fizer o meu acampamento residencial, que era um acampamento, era um povoado onde ele chegava. Ele tinha 318 homens a seu serviço, fora as famílias. Bom, ele mandou o Ló escolher. O Ló escolheu pela visão física, material. Foi para um lugar que depois desapareceu. As Campinas do Jordão, as Campinas de Sodoma, uma área extraordinária, próxima a Sodoma e Gomorra. E o Isaac tinha a mesma formação do pai. Onde eu plantar vai dar bem. Onde eu armar minha tenda vai ser bom. Ele tinha comunhão com Deus. No versículo 13 diz que e engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo. Engrandeceu-se o homem, o Isaac, e ia enriquecendo até se tornar poderoso. O barão do lugar. Aí descreve no versículo 14. Ele tinha a possessão de ovelhas, um grande rebanho de ovelhas. Tinha um grande rebanho bovino e tinha muita gente a seu serviço. Aqueles que trabalhavam para o pai, muitos ainda tinham força de trabalho, além de ter os filhos e netos. Muita gente aqui, em Gênesis 26, 14. Muita gente ao seu serviço. De maneira que os filisteus o invejavam. A inveja é uma desgraça, a inveja é uma praga. Inveja em todos os sentidos. E os filisteus invejavam. Porque esse cara, o forasteiro, chegou aqui agora, e é onde ele botou a tenda dele, ali aquela terra, a gente nunca nem olhou para aquela terra com um olhar de céu. Desejoso de cultivar, ele cultivou aquilo ali, tirou uma safra arretada e tal. Os filisteus o invejavam. Gênesis 26, 14. O pai dele tinha estado lá há muito tempo, né? Antes dele nascer e depois que ele nasceu. E o pai dele tinha feito uns poços. Tinha muito gado. Abraão tinha grandes rebanhos. Precisava. Água é vital em qualquer contexto, em qualquer lugar. Imagina para quem tem um grande rebanho. O Abraão tinha cavado uns poços. Abraão saiu de lá e os poços foram desativados. Naturalmente ia ficar desativados. Todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, os filisteus tinham entulhado, encheram de terra. Até compreensível, se os filisteus não estavam cultivando aquela terra depois da saída de Abraão. Se aqueles poços poderiam oferecer risco
risco para os rebanhos e outro risco, um risco de ocupação. Se viesse uma horda de algum lugar, ou seja, um exército inimigo, um exército de sem terra, de sem teto, chegasse ali e encontrasse poços com água abundante, montava acampamento e não saía mais. Então a água podia ser uma solução ou um problema. E os filisteus entulharam os poços, inutilizaram os poços. Mas a atitude do Isaac, aqui no versículo, ainda no versículo 16, além disto, o Abimeleque, que era o rei na região de Gerar, o Abimeleque disse: olha, vai embora, Isaac, aparta-te de nós, porque tu é muito poderoso. E aqui Abraão tinha dito ao Ló: aparta-te de mim, os pastores estão brigando por causa de pasto, por causa de água, aparta-te de mim. A terra era sacrificada, a questão de água, a questão de pasto, tudo levava a uma necessidade de sacrificar. Então, o Abimeleque fez a mesma coisa que o Abraão fez com o Ló: aparta-te de mim por causa da necessidade de água e de pasto, e para evitar contenda entre os nossos administradores, chamados de pastores. O Abimeleque fez a mesma coisa: aparta-te de nós, porque tu está muito mais poderoso do que nós. O Isaac era um homem pacífico, um homem tranquilo, tinha a graça de Deus e a decisão: onde eu armar a tenda vai ser bom, o Senhor vai abençoar. Aí o Isaac foi dali, onde estava, e foi lá para o final para o interior do reino. Não eram essas distâncias todas. Não eram essas distâncias, quem sabe, 20, 30 quilômetros dali. Era o interior do reino, a cidade murada, a cidade fortificada. Então ele foi lá para o meio do nada. E lá no meio do nada, no campo, no vale de Gerar, numa região que não tinha aparentemente meio de sobreviver com rebanho, com grandes rebanhos, o Isaac tinha o conhecimento. Meu pai também já esteve lá. Aí o Isaac foi para aquela região, habitou lá. Aí foi restaurar os poços que seu pai havia cavado no passado. Olha o versículo 18, meus irmãos, eu acho lindo isso aqui. Tornou Isaac a cavar os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. Isso aqui não era uma dificuldade com Isaac. Eles entulharam lá depois que o Abraão saiu dali, inclusive já tinha morrido, e tinha duas razões. A primeira, evitar que alguém se aproximasse dali e usasse aquela água e ficasse ali, sendo um problema para os filisteus. E a outra era evitar que os rebanhos tivessem problemas ali, o rebanho se precipitasse, caísse, morresse animais dentro. Então eles entulharam. Bom, o Isaac foi restaurar os poços que os filisteus tinham entulhado depois da morte de seu pai. E agora o detalhe no versículo 18, irmãos. O Isaac chamou os poços pelos mesmos nomes que seu pai havia chamado. Ou seja, o Isaac conservou, preservou a memória de seu pai e a história dos lugares, a história dos poços. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale
outro poço e acharam ali águas vivas, ou seja, eles descobriram uma fonte, uma nascente. Isso acontecia muito e acontece hoje. Eles cavaram, em alguns lugares cavavam até chegar numa água razoável, mas eles cavaram um poço e descobriram ali um lençol freático, água abundante, chamadas de águas vivas, porque formava correnteza passando ali. Os pastores de Gerar porfiaram, essa água é nossa, isso aqui é nosso. Ah, a gente já sabia disso aqui, isso aqui é nosso. Aí o Isaac chamou aquele poço Ezeque. Ezeque, poço da contenda. E continuaram trabalhando, cavaram outro poço e houve também dificuldade. Esse aqui também é nosso. Aí o Isaac chamou este segundo poço de Sitna. Continuam encrencando, continuam complicando a vida da gente. E partiram dali e cavou outro poço. Eles precisavam de muita água. E não houve mais dificuldade. E Isaac chamou este poço pelo nome de Reobote. Pacificação. Não houve dificuldade, não houve mais mal-estar. E ele disse, o Senhor nos alargou, o Senhor aumentou a bênção sobre nós e nós vamos crescer nesta terra. Depois subiu dali para Beceba e Deus estava observando a vida do Isaac. O Senhor apareceu a Isaac, no versículo 24, o Senhor naquela noite, no dia que ele chegou lá em Beceba, o Senhor falou com ele, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. O Isaac fez o que ele sempre fazia. Edificou um altar, invocou o nome do Senhor e permaneceu ali, quem sabe, por muito tempo. Meus queridos irmãos, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. O nosso tema hoje, a bênção do Senhor satisfaz. Isaac viveu muito bem. Quando estava com 80 e poucos anos, cegou. Mas viveu bem. Tinha temor de Deus e é parte da história do povo de Deus e do nosso povo, a igreja. Deus abençoe nossos irmãos, nossos alunos, ex-alunos, e todos possam desfrutar da bênção do Senhor. Hoje nós vamos interceder pelo irmão Diego, a família do Diego, a família do Levi, meus irmãos, que nos ajudam há muitos anos. O Diego e o pai, uma história comigo lá na terceira etapa, por muitos anos, nas emissoras, muitos anos, e já há 8 anos que nós vai fazer que a gente está na quarta etapa, e o Diego conosco, nos ajudando. Vamos orar por eles, orar pela Juliana, pelos filhinhos, pela família. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pela tua graça. Te louvamos, meu Senhor, pela nossa congregação. Abençoa os nossos irmãos, crianças, jovens e adultos. Toma em tuas santas mãos cada vida, Senhor. Te apresentamos especialmente, Senhor, o Diego e a Juliana e os seus filhinhos. Abençoa, meu Senhor, os meus irmãos.
Abençoa, Pai, os familiares dele, os familiares dela. Guarda o Levi, a Solange, a família. Guarda, meu Senhor, os familiares, meu Senhor, da Juliana. Guarda cada um deles. Manifesta o teu poder, da graça, da saúde, livramentos. Opera maravilhas na vida dos meus irmãos e na criação e condução de seus filhinhos, Pai. Deus bondoso, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos cada vida, homens e mulheres, jovens e adultos, nossos alunos, ex-alunos, toma em tuas santas mãos, meu Senhor, cada um dos teus filhos. Amado Pai, ouve a nossa petição. Nós pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.